Ai, meu amor, um ótimo dia pra você, uma excelente quinta-feira pra gente. Estamos no ar com Mulher Demais. Espero que você esteja bem, em paz, com saúde e pronta para me fazer companhia até 8h40 da manhã. A infância é um período crucial da vida e de constante aprendizado também. A personalidade está sendo formada, a nossa visão de mundo, das pessoas e de nós mesmos. Os traumas podem acontecer a qualquer momento, mas é justamente quando eles são desenvolvidos na infância que podem ter maior impacto e levar consequências para toda a vida. Assunto para o Papo de Quinta. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Aline Arruda. Bom dia, seja bem-vinda de volta. Bom dia, Bruna, coisa obrigada. boa receber você aqui, viu? Para falar sobre uma temática tão importante, você pode e deve deixar o nosso Papo de Quinta mais interessante, enviando perguntas, compartilhando a sua experiência com a gente. Aproveita. Tem aqui uma psicóloga, né, para nos ajudar a entender melhor esse assunto. O WhatsApp do Mulher Demais está aí na tela, é o 991050400, onde você pode enviar suas perguntas, seu relato, vai mandando aí sua mensagem pra gente, tá? E aí, Aline, quais são os sinais, né? Já que a gente está aqui trazendo essa temática, como são esses sinais de que existe um trauma ou vários traumas desenvolvidos na infância? Então, isso vai variar de criança para criança, mas o importante é você observar a mudança de comportamento na criança. Por exemplo, ela passa a ficar agressiva ou ela passa a ficar muito calada. Há uma mudança significativa de comportamento, né? O sono altera, ela começa a ter pesadelos, ela começa a ter terror noturno, ela acorda assustada, ela começa a ter medo de lugares, pessoas ou situações específicas que antes ela não tinha. Ou seja, os pais começam a observar uma mudança. E principalmente, Bruna, como se trata de criança, às vezes ela não percebe uma situação de perigo e às vezes esses sinais podem demorar até 1 ano para começar a aparecer. Mas aparecendo, às vezes é a professora que percebe, às vezes é uma outra pessoa que fica muito com a criança, mas identificou isso, é importante já tomar iniciativa de ajudar essa criança. Existe alguma idade ou uma faixa etária, né, já que a infância é um longo período da vida, sim, existe uma faixa etária onde realmente esses sinais costumam aparecer de forma mais clara para esses pais responsáveis perceberem? Não, porque veja, situações traumáticas que acontecem com crianças muito pequenas na primeira infância, que vai dos 0 aos 2 anos, ainda assim a criança tem uma resposta que inclusive é biológica de medo. Entendi. Então ela vai chorar mais, ela vai ter uma dificuldade de se alimentar, ela vai ter sustos, não é, constantes, qualquer barulhinho ela já toma aquele sobressalto de medo. Crianças na segunda infância, que vai ali dos 2 aos 6 anos, ela começa a ter um medo muito mais intenso de algumas situações. Não é? Ela começa, é comum os medos, por exemplo, de pequenos animais, de seres fantasiosos, mas ela fica com medo. Chegou uma pessoa com determinadas características e ela quer evitar essa pessoa, né? Então é importante observar porque, independente da idade, a criança vai demonstrar alguma situação que é diferente do que ela costuma agir e se comportar. Entendi. Agora, existem traumas que são mais comuns, digamos assim, até para que os pais, de alguma forma, exercitem, né? Seja dentro de casa ou então um certo tipo de alerta até para as escolas também, para que não seja feito determinado tipo de coisa, ou ação, ou atividade, ou até, quem sabe, falas também. Alguns são mais comuns, mais presentes? Infelizmente, as violências sexuais são as mais frequentes, né? Quando a gente fala de trauma, a gente fala de qualquer situação que possa provocar dano à criança, né, no processo de desenvolvimento. Isso pode ser vivenciado por ela ou ela assistir. Uma situação de assalto, que ela viu a mãe ser assaltada, uma situação de violência em casa, uma situação de abuso, uma situação de bullying na escola, né? A gente teve recente aí essa campanha forte em relação ao bullying. Então, é importante não forçar a criança. A gente tem por educação, chegou aquele estranho, aquele tio, tia que ela nunca viu, abrace, beije, mesmo sem a criança querer, né? Então, é importante respeitar esse tempo da criança de criar vínculo, né, e não forçar. Então, o que fazer? Né? Infelizmente, a gente está numa situação que a gente não pode deixar a criança sozinha, né? Você vai para um canto, deixa a criança sozinha, então sempre fica olhando onde ela está, com quem ela está brincando,
né? Cuidado com situações, porque infelizmente quando a gente fala de abuso, a gente fala de pessoas que são próximas à criança. A gente viu recente uma situação em que uma garota foi abusada por uma pessoa que frequentava a casa. Né? Então, às vezes, infelizmente, pais, padrastos, vizinhos, avós, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Se a criança não gosta, se a criança se sente desconfortável com a presença daquela pessoa, é bom, né, respeitar ali a criança e não forçar. Né? As escolas, elas estão cada vez mais tendo campanhas, conscientizando os pais, mas é importante você chegar junto do professor. Infelizmente, a gente tem também aquela percepção de que deixa a criança na escola e a escola é responsável por tudo, e não é. Né? A educação começa de casa e depois que vai para a escola, a sociedade como um todo. Né? Isso está na Constituição. Então, é importante que os pais cheguem junto, conversem, né, com os professores, como é que está o filho, como é que está a interação, e ouvir esses professores, porque às vezes os pais tomam os professores como inimigos, né? O professor falou do filho, a pessoa já quer, né, ir contra o professor, então escutar é muito importante. Sem dúvida, né? Validar o que essa criança está dizendo e os sentimentos dela também. Exato. Agora, me diz uma coisa, existe diferença, Aline, entre uma lembrança negativa, ruim, que todo mundo passa, de um trauma? Sim, veja, a vida adulta, ela é um somatório de experiências que a gente soma na vida. Experiências boas e ruins, a forma como a gente fala tem a ver com o lugar que nós crescemos, a educação que nós temos, nossos valores. Então, há um somatório de elementos positivos e negativos. Né? Então, elementos negativos também fazem parte, inclusive por um fator de proteção. Se eu passei por uma situação ruim, eu vou evitá-la. Né? Então, faz parte termos lembranças e experiências ruins. O que vai determinar essa diferença em relação ao trauma é o quanto isso impacta na vida do indivíduo. E às vezes esse impacto ele não vem linear exatamente da mesma forma. Sofri um assalto, tenho medo de assalto. Às vezes sofri um assalto, tenho medo de sair de casa. Entendi. Tenho medo de ficar fora de casa quando começa a escurecer. Paralisa sempre de alguma forma? Muitas vezes paralisa ou coloca de uma forma difícil de vivenciar. Por exemplo, uma criança que sofre um trauma, ela pode ser um adulto que vai ter dificuldades de relacionamentos. Entendi. Que vai ter dificuldade com autoestima, que vai ter dificuldades, por exemplo, no trabalho, nas relações, de não se sentir merecedor das suas conquistas, de receber um elogio e dizer obrigada. Ela vai dizer, é a maquiagem, são seus olhos, não é ela que está bonita. Né? Então, a gente vê essas pequenas situações que elas podem ser reflexos de situações que foram traumáticas. Veja, nem sempre uma situação ruim, ela vai necessariamente se constituir num trauma. Mas se você estiver alerta a uma situação que aconteceu ruim com a criança, não negligenciar os sinais e tomar as medidas necessárias, isso dificilmente vai se tornar um trauma. A gente não tem como prever, né, o que vai acontecer na vida futura, mas a gente tem como evitar tomando cuidados, né, necessários no momento certo. Sem dúvida. A gente está recebendo alguns relatos aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Nossa telespectadora Liviana disse que já passou por uma situação quando ela tinha 11 anos de idade, um passeio de canoa no manguezal. E a canoa chegou a virar com ela e mais 2 pessoas. Até hoje ela não conseguiu superar isso. Tem medo de entrar no mar, principalmente em rios também. É um trauma que ela fala que é muito grande e ela não consegue mesmo. Já tentou passar por várias vezes, mas é um pânico, um medo grande de morrer. E ela pergunta o que é que eu devo fazer, porque até hoje, com 34 anos, ainda não superei esse trauma. Algo tão marcante aos 11 anos de idade que ela carrega até hoje, para você ver que não é algo simples, não é, Aline? Exatamente. E veja, a gente poderia falar de uma mesma situação e diferentes formas de enfrentamento para cada pessoa. Poderia ter uma criança ali que achou graça e continuou brincando, e para ela o medo de morrer foi iminente. Né? Então, existem psicoterapias que, inclusive, elas vão fazer uma desensibilização gradual. Né? Primeiro começa um processo, porque ela precisa falar muito sobre esse trauma. A gente fala de uma forma bem simples, que a psicoterapia é a cura pela fala. Quanto mais você fala sobre aquilo, mais você vai colocando para fora. Tem-se uma ótica errônea que quando uma criança sofre uma perda, por exemplo, perdeu a avó, perdeu um pet, não fala mais, não toca mais no nome que ela vai esquecer. A gente não esquece, né? A gente pensa que esquece, mas essas lembranças elas vêm de outra forma. Então, ela fazer uma psicoterapia em que ela possa falar isso livremente, porque às vezes as pessoas na família não aguentam mais falar sobre o mesmo assunto, sobre aquele medo. E o psicólogo pode conduzir a uma desensibilização gradual.
né, de começar a falar sobre, de ver imagens, eventualmente até de ir com ela numa situação dessa, apenas para colocar o pé na água. Então, existem processos de enfrentamento com respeito ao ritmo dela que pode sim trabalhar esse trauma. E mesmo depois de tanto tempo é possível. Mesmo depois de tanto tempo. Porque no nosso inconsciente não há tempo cronológico, né? Uma situação traumática, ela pode nos paralisar ali naquele momento, que foi o caso dela. 34 anos, de uma situação que aconteceu quando ela tinha 11 anos. Entendi. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Acredito que todo mundo tenha vivido aí pelo menos uma experiência ou conhece alguém que tem algum trauma de infância e que carrega até os dias de hoje. A gente está trazendo aqui esse assunto para você hoje, tá? Você pode compartilhar perguntas, seu relato pelo nosso WhatsApp, o 991050400. Eu volto já, viu, Aline? Até daqui a pouquinho, então. Vamos dar aquela passadinha